Então, hoje nós vamos falar sobre... Hoje vai ser um pouco corrido no sentido de muitas informações e condensadas, porque eu resolvi seguir o que o chefe propõe de... Será que abrir essa janela não melhora ainda do que ligar essa luz? Ué, essa luz é tão na minha cara, assim, por chamar o sol. Aí, o chefe coloca essas duas artes, essas duas linguagens juntas. E eu vou fazer isso que ele faz, vou deixar elas juntas. Só que tem informações que ele não dá, então eu vou ter que ajustar isso e dar uma condensada. O que é que eu mudei em relação ao livro dele? Eu mudei a ordem, porque agora ele, seguindo a ordem, ele falaria sobre música. Só que ele resume música assim como ele resume as outras, e eu não sou capaz de resumir música, porque faz parte, né, da minha formação, da nossa história, e é a linguagem artística que mais se faz na igreja. Então eu vou deixar ela para o final dessa parte, porque eu acho que a gente vai precisar, inclusive, de mais aulas. Então começa na semana que vem. Hoje nós vamos falar sobre teatro e dança. Isso aqui é muito legal, muito legal. Começar com teatro. Vamos lá para Ezequiel 4, 1 e 3. Isso aqui sempre me veio o questionamento, sabe? Porque não se fala de teatro, realmente, né? Na Bíblia. Se fala de dança, mas não se fala de teatro. E aí, como é que pode, né? Então, olha só essa cena aqui. Agora, filho do homem, apanhe um tijolo, coloque-o à sua frente e nele desenhe a cidade de Jerusalém. Cerque-a então e erga obras de cerco contra ela, construa uma rampa, monte acampamentos e ponha arietes ao redor dela. Depois, apanhe uma panela de ferro, uma frigideira de ferro, que na NVI traduziu como panela. Coloque-a como um muro de ferro entre você e a cidade. Ponha-se de frente a ela. Ela está cercada e você a sitiará. Isto será um sinal para a nação de Israel. Que doideira é essa aqui, não é? O que é que está acontecendo? Um tijolo, né? O que é esse tijolo? Um ariete? Um ariete de verdade? Um tijolo de verdade? Como que é isso? Uma assadeira? Uma panela de ferro? O que é isso? Gente, isso aqui é uma cena, tá? Isso é uma maquete. Você vai pegar um tijolo, um bloco de barro, né? Como um tijolo. Vai desenhar e esculpir a cidade de Jerusalém. Aí ele foi e cercou tudo, como se fosse uma cerca mesmo assim. Colocou entre ele e ele deitava no chão assim, colocar a panela entre eles dois e um carrinho feito ali à mão mesmo, de madeira, que é um ariete. Um ariete vocês vão já ver o que é. É um homem deitado no chão e ele ficou desse jeito por quase um ano, um pouco mais de um ano. Todos os dias ele ia lá e se deitava naquela maquete que ele fez ali. É uma espécie de RPG, se você parar para pensar. É o início do RPG, né? Você tem um tabuleiro, tem ali um personagem e ele está fazendo ali a cena durante um ano. É um símbolo de que Israel estava sendo sitiada e tal, meio que jogando na cara de Israel e até profetizando o que aconteceria depois. Olha como é que ficava a situação, ó. Todo dia esse RPG aí. É ruim que a história era pequena, né? Não tinha continuação. Mas olha aí que legal. Então é um tijolo, ele ficava ali entre ele e a cidade, né? Desenhada nesse tijolo. A proposta do chefe aqui é dizer, gente, isso aqui é uma encenação. Então é uma encenação que foi pedida por Deus, né? Eu não chegaria a dizer que ele esticou a baladeira não, porque é uma encenação mesmo. Tem outras encenações de Deus, algumas até na vida real, tipo Oséias, né? Que eu achei até covardia, assim, em certo ponto, do ponto de vista humano, né? Mas Deus tem seus propósitos e ele quem manda em tudo, né? Não é uma encenação propriamente, mas é uma simbologia muito pesada, né? O que ele faz com Gomer e Oséias. Mas aqui é uma encenação mesmo, encenação só, né? E aqui, gente, nós estamos dentro do período do exílio babilônico, né? Essa época do período babilônico. Depois disso vem os persas, né?
E teatro, como nós conhecemos, não é exatamente dessa maneira, não. Aqui nós estamos falando do século VI antes de Cristo. Século VI antes de Cristo. Não é exatamente um teatro como nós conhecemos. O teatro, como nós conhecemos, os primeiros registros de teatro que nós temos, né, é do século V, né? Século V. Olha aí o Ezequiel deitado aí com o tijolo dele, ó. Esse aqui é um ariete. Consegue ver? Não, o carrinho. Isso seria mais ou menos assim, ó. Pra que serve? Alguém sabe pra que serve isso aí? Quebrar. Derrubar muro, né? Aí dentro, é um blindado, Aí os soldados ficam dentro dessa casinha, e aí esse carneiro aqui na frente, a proposta é ter mesmo uma carinha de carneiro, né? E aí você quebra os muros, quebra principalmente os portões, né? Não sei. O teatro mesmo, aí ó, o que ele tá na mão é a frigideira a frigideira que ele pede, né? A frigideira de metal, de aço. Ó, como é que era um teatro. Isso aí já bem mais pra frente, né? Século V, século IV, né? Já na Grécia. A Grécia nunca foi um império, gente. Isso precisa ser organizado. A Grécia nunca foi um império organizado como era o Império Romano, como era o Império Persa, centralizado. A Grécia sempre foi dividida, democrática, sempre foi... E eu acho que isso é uma coisa boa, inclusive, eram pequenas cidades-estado, inclusive eles brigavam entre si certas vezes, né? Tem aí a Guerra do Peloponeso, que nós conhecemos aí de história, que é Esparta contra Atenas. Atenas perde, obviamente, porque você fica fazendo teatro e filosofia, e os caras estão treinando para a guerra. Então, você vai perder, né? Você vai perder. E é nessa que Corinto vira a segunda cidade, né? E aí é nesse ambiente de Corinto como segunda cidade que tem a carta aos Coríntios e tal. Então, a Grécia nunca foi isso. Aí você pode pensar, como foi então que eles ficaram tão conhecidos, né? Se eles nunca foram. Foi por causa dos macedônios. Então, Alexandre não é grego. Alexandre é macedônio. Eu levei esse coisa de uma moça da Macedônia, que eu conheci num festival. Dizendo, é legal. E eu fiquei curioso, e vocês falam grego como ela? Não, a gente fala macedônio. E aí ela já emendou. E o Alexandre não é grego. Aí você me quebra, né? Como assim o Alexandre não é grego? Então eles falavam grego, naquela época essas línguas eram muito próximas e tudo, e o Alexandre é responsável pela helenização do mundo. Então o império era macedônico, mas a fala e a cultura eram gregas. E aí é onde está o pulo do gato. A Grécia, gente, venceu. A Grécia venceu muito. A Grécia é o tipo de império que eles ganharam do melhor jeito. Eles venceram pela cultura. Então, os persas não conseguiram segurar a cultura grega. O Império Romano não conseguiu segurar a cultura grega. Às vezes a gente não se liga o que é o Império Romano. O Império Romano é um colosso. Para ganhar dos persas com um número menor, não é brincadeira não, meu amigo. Não é, os persas não tinham limites na guerra. Não tinham limites. O Império Romano é gigantesco. É um negócio colossal. Não há hoje, mesmo com a queda do Império Romano, mesmo com a ascensão dos Estados Unidos, não sei o quê, nada que se compare ao nível de controle que o Império Romano teve. E ainda assim a cultura grega se enfiou. Ainda assim os gregos venceram. Então, o Novo Testamento, por exemplo, é escrito em grego. E eles não ganharam só nisso, né? Eles ganharam em muita coisa. Os deuses romanos, todos se misturaram com os deuses gregos. Quando a gente fala dos deuses romanos, a gente fala, não, Júpiter. Porque Júpiter é Zeus. A gente sabe quem é Zeus, mas pouca gente sabe que Júpiter é um deus romano. Exatamente. Então, não, quem é Vênus? Não, é Afrodite. Afrodite eu sei quem é, entendeu? Então, imagine a situação, né? Exato. Então, tem muita coisa que os romanos venceram aí, inclusive o estilo de política e tal, mas a cultura não teve jeito. Aí você pode pensar, então teatro é uma coisa ruim, porque vem dos pagãos e tal. Não, gente, precisa pensar desse jeito. Nós já vimos isso.
Encenação não é um problema, porque está aí, Deus pediu para Ezequiel encenar, e o ambiente do teatro ele não é problemático propriamente, só porque quem desenvolveu isso foram os gregos, porque a cultura grega está também na cultura cristã. Não teve jeito, entendeu? Não teve jeito para nós. Sem a Grécia não tem. Nosso pensamento, por exemplo, de divisão cabal, né? Entre mente e entre parte material e parte material, nós vamos falar disso ainda. Então tem muita coisa, o teatro, a filosofia, a língua. Então, se o latim é a mãe do português, o grego é o pai. Sabe? A gente tem muita coisa deles. Não teve para onda. Então, vou dar um exemplo de como é que isso aconteceu. Ó. Cultura grega influenciou muitas áreas, por causa do grego, o cristianismo conseguiu chegar onde deveria. Deus utilizou a cultura grega para nós. Deus é soberano nisso. Então, Roma foi influenciada, a Judéia, o mundo todo. Se liga aí. En arche, en hologos, kai hologos, en pros, totheon, kai theos, en hologos. Alguém reconhece isso daí? O princípio é João 1:1. Aí você pode pensar, né, que... Não, mas espera aí. O que é que isso tem a ver só é a língua grega? Primeiro que o princípio, a ideia de logos vem dos pré-socráticos. A ideia a palavra né, a lógica, veja, logos, lógica, né, é o que determina as coisas. Então o que vem na mente, né? São os estudos, são as definições que causam a realidade. Mas tem outra questão, tá aí o logos, né? Tem outra coisa que tem aqui, talvez passe despercebido para alguns, que é o arquê. Arquê, que é de onde vem, por exemplo, arquitetura ou arquibancada, né? Que a arquibancada são as maiores bancadas, né? Arquirrival, né? É o maior rival. Então, arquê tem a ver com princípio, com fundamento, com a coisa que sustenta, a coisa que inicia, entende? É o alicerce. Então, no alicerce do mundo, ou seja, na fundação do mundo, era o verbo. Então, esse princípio aqui, ele tem uma dupla referência. A primeira é do Bereshit bara Elohim et Hamashaya ve'et Haaretz. Alguém sabe esse? Deus. Aí, o menino sabe tudo. Gênesis 1:1. Bereshit bara. Bereshit bara Elohim quer dizer... Porque a língua tem que ter interpretação. Gênesis 1:1. Está aqui ele aqui, ó. Bereshit. Bereshit, no caso, reshit, né? Porque B é a preposição no princípio, né? Então, reshit, que seria princípio da coisa, tem aí tem essa ligação com o texto de João. João está dizendo assim, ó, lembra no princípio criou Deus? Então, no princípio era o verbo. O negócio é que nós estamos falando também dos pré-socráticos. Os pré-socráticos, eles estão pensando que a existência tem um princípio. Entende? A existência tem um alicerce, um princípio que norteia. E é nisso aqui que o João está batendo também. Então ele consegue se comunicar com os judeus através do Bereshit bara e com os gregos através do arquê. Então essa é a grande sacada do João aqui. O João é um cara esperto. Não é ele que vai para o meio dos gentios, vai acabar sendo Paulo, mas ele está ali dentro dessa literatura grega, está muito próximo disso. Então a Grécia venceu e o teatro é só mais uma coisa que os gregos venceram. A retórica grega venceu. O jeito que nós fazemos sermão. O formato de culto tem uma coisa da tradição judaica? Tem, mas não é só. A oratória grega é muito presente. Então a gente não tem problema com os gregos, né? Não tem problema com as coisas dos gregos. Então não deveria ter problema com algo que vem deles que pode ser bom, né? Então a separação exagerada, que inclusive pode ser uma coisa ruim isso aqui, exagerada entre matéria e alma, né? O que é material e imaterial, isso não é filosofia judaica. O judeu não pensava desse jeito. O judeu não tinha a cabeça de, opa, isso aqui
é espiritual, isso aqui é físico. Ele não pensava desse jeito. O Oriente, de maneira geral, não pensa assim, ó. O homem comum não costuma pensar assim. São nossos parentes aqui dos interiores, agricultores. Para eles, tanto faz dizer que botou a semente e recou e Deus deu a planta. E para eles não vem diferença entre essas duas coisas. Entendeu? Para o judeu, se você chegasse para um judeu explicando para ele, o arco-íris na verdade é um prisma natural, ele vai dizer, tudo bem, é um prisma natural, mas é a aliança de Deus. A gente já falou disso aqui outras vezes, né? Então, essa junção entre o que é espiritual e físico, na verdade, essa divisão do que é espiritual e físico é coisa de grego. E para mim isso tem um lado muito bom, porque ajuda a gente a analisar, né? Mas tem um lado muito ruim também, né? Porque nós costumamos fazer uma divisão e aí divide a nossa vida religiosa, da nossa vida prática, da nossa vida acadêmica e tudo, e acaba virando uma coisa super dividida, né? Mas nós temos essa postura vinda da tradição grega. Voltando para o teatro. Eita, menino. Então, o teatro grego, de onde o nosso teatro hoje, ele tem dois gêneros fundamentais, que é a tragédia e a comédia. Tem até uma grande frase do Charles Chaplin, né? Que é: a vida de perto é uma tragédia, mas de longe é uma comédia. Você consegue ver o problema meio distanciado, né? Você consegue rir disso. Então tudo vem daí. Então os romances, as aventuras, o terror, suspense, tudo é uma mistura de tragédia e comédia. São esses dois ambientes teatrais que os gregos tinham. As tragédias eram histórias, né, com emoções fortes, tudo, e as comédias eram sátiras, né, sátiras tanto políticas. Eles tinham o direito de fazer sátiras políticas no teatro, né? Claro, se você vai fazer piada com o rei fora do teatro, você não tem a cabeça muito boa. Mas lá é onde surge, por exemplo, os hipócritas, né? São aquelas máscaras que representam tanto algumas emoções mais exageradas, quanto servia para fazer interpretação de personagens femininas, né? Porque mulher não podia estar no teatro. Faz parte. Esse negócio de mulher fazer as coisas é coisa de cristão, tá? Fora do cristianismo não tem essa, não. É a lei do mais forte. Então, são os dois gêneros para a base do drama geral, né? Considerações sobre o teatro. O teatro não é um cinema ao vivo. Não é. Você não deve esperar ao assistir uma peça que é só porque eles não tiveram dinheiro para gravar. A interpretação teatral, ela é uma experiência estético-narrativa distinta. Estar na frente do ator, naquele ambiente, naquele palco, aquilo tem um motivo de não ter sido gravado, ainda mais hoje que qualquer um grava qualquer coisa. O cinema tem um outro princípio. Então a gente acabou misturando, isso é muito ruim através dos blockbusters, né? Cinemas que são só uma história contada do começo ao fim, cheia de efeitos. É muito legal, dá aquela emoção, aquelas explosões, é muito bom. Mas o cinema tem uma experiência própria de cinema. Então assiste um filme, às vezes, não estou gostando desse filme, o pessoal está meio dançando, está meio em silêncio, e vai pro teatro, fica esperando efeitos especiais e coisas assim, aí olha, que chato, o teatro é muito chato, porque você vai lá, não tem aquelas bombas, aquele negócio, tem aquelas luzes, são coisas distintas. Então você vai no teatro principalmente para ver a atuação, para ver a emoção no rosto do cara. No cinema, às vezes tem um atorzinho ruim ou outro que passa, mas fica bem para a câmera. A televisão faz muito disso, né? Na Globo tem uns atores bem ruins, só que tem uns muito bons. O Antônio Fagundes é incrível, eu sou fã alucinado pelo Antônio Fagundes. Tem um personagem da internet que fala com o Bruno Marrone, né?
que ele é autista, e ele fala umas coisas bem engraçadas assim. Ele diz, eu queria conhecer o Bruno Marrone, queria sentar com o Bruno Marrone, almoçar com o Bruno Marrone. A mãe dele pergunta, e quem é que vai pagar a conta desse almoço, né? Aí ele diz, ele, o Bruno Marrone, né? O meu Bruno Marrone é o Antônio Fagundes. Eu acho ele espetacular. Ele lendo poesia é um negócio fenomenal, assim. Eu queria muito assistir ele no teatro, porque ele é um cara do teatro. Então, quando nós vamos ao teatro, nós vamos para ver isso, o ator atuando. Nós vamos para ver a movimentação dele no palco, sabe? Noção de tempo é completamente diferente. Completamente diferente. Então, para quem... Oi. Para quem gosta de cinema, ótimo. Mas você não precisa fazer uma separação de teatro e cinema, tá? Eu gosto de teatro, não gosto de cinema. Você pode gostar de dois, pode não gostar de nenhum também, não tem problema. Mas eu sinto que nós não temos quantidade de teatro suficiente no nosso repertório para dizer se gosta ou não gosta. Nós não fomos o suficiente ao teatro, sabe? Não fomos. Diga, Aleph. Sim. Pronto, uma coisa que você brasileiro e na verdade o teatro Sim. não é tão Cinematográfico, né? você quer acabar assistindo a música de teatro e não está acostumado a ser Paulo. Isso aqui o cinema às vezes faz a paz com uma atuação, uma fala, uma emoção, efeitos especiais. Isso, eu acho. O teatro brasileiro é forte para lugares, então, atores que estão no cinema na novela. Sim. E atores de fora estão. Exato. O teatro brasileiro é excelente. O cinema nem tanto. Nosso cinema não é tão legal. Acho que por causa disso, como eles estão acostumados com palco, aí chega na câmera eles, né? Apesar de que nós temos atores muito bons, mas a parte de produção inteira é meio capenga. Roteiro. O cara que faz o roteiro não é tão bom quanto os atores, entendeu? Tu pega um Wagner Moura desse, né? É um monstro, né? Exato. O cara não é roteirista. Sabe, eu tô devendo isso ainda. Porque eu ouvi muito bem falar do cinema argentino. Que os caras são muito bons. Mas eu não assisti nada deles ainda. Tô devendo. Eu vou assistir, eu digo que se presta. Se for... Aí... né? Pois é, muito bom. Então é uma experiência diferente, gente. Tem atuação também, mas é diferente. Então não tem possibilidade de repetição. O artista no teatro, ele não consegue fazer a mesma coisa duas vezes. Ele até repete o mesmo texto e tudo, mas a atuação em si não sai igual, entendeu? Como uma aula, eu dou a mesma aula, posso dar em outro lugar, mas não vai sair do mesmo jeito. Não tem como você repetir um fenômeno no sentido, a coisa que acontece, né? Ela não é repetível. No cinema é porque tá gravado, né? Então, tu repete porque tu dá o play. Mas não é possível, na música acontece a mesma coisa, né? No caso da pintura, tu pode... Tipo assim, então, que tem encenado um horário de 7 horas, 9 horas... Já, se for a mesma peça com os mesmos atores, tudo vai ter coisa diferente. Até porque tem uma coisa, a presença do público interfere na performance. Então tem público que tu sente o cara mais frio. Então, piada com a comédia. Sim. É claro. Principalmente a comédia, que a resposta, né, é imediata, que é o riso, né? Os da terminologia, eles... Exato. Eu vou te dizer, por exemplo, que a experiência é irrepetível. Uhum. E no livro dele, ele traz exemplos da arte para mostrar isso aí. Sim. Música, teatro, aquele que parece repetição. Sim. Pequeno. Ele trata justamente essa experiência irrepetível. Não tem como. Então, inclusive, se a gente for esticar, a nossa postura diante de um filme muda da primeira para a segunda vez. A questão é que o filme não muda, ele tá lá, né? Mas a segunda vez que a gente assiste, a experiência é outra. No caso do teatro, as duas coisas. Se eu assisto a mesma peça, o ator não faz igual, eu não percebo igual, e aí tem toda uma diferença. Então, né, uma situação, né? Não é possível corrigir. Se o cara erra na hora, não dá aí, vamos voltar, corta. Não dá, ele tem que improvisar, tem que dar o jeito dele, né? Então o teatro tem dessas ondas aí. A arte é totalmente concentrada em torno da atuação, ainda que hajam outros elementos, como música, luzes, dança, efeitos de palco, etc. Dá para fazer, dá para ter mais coisa, mas o foco não é uma experiência visual. O cinema é. O cinema dá para fazer sem ator, não dá?
mas não dá pra fazer um desenho animado no palco. Entendeu? Tendo fazer peça pra criança é muito difícil, né? Porque tu fica meio sem artifícios e tu concentrar a chamar a atenção das crianças na atuação é uma situação, viu? É uma situação. Mas é legal, é um pouquinho tempo. Todo mundo vai baixar o filme, é que a gente só vai atuação. É bem igual. Isso. Tem mais coisas, né? Roteiro, produção, figurino. Aí você olha só pra atuação e diz, É outra arte, né? É uma outra coisa. depois também vai estar só andando. Assim, nas artes cênicas, tem muito tipo de arte cênica, né? Inclusive a dança, ela se enquadra, né, em artes cênicas, porque dá para assistir. Né? Dependendo no caso, eu tô falando do balé, dança contemporânea, porque tem uma cena, né? Tem uma história. Mas, por exemplo, o RPG, por exemplo, não deixa de ser uma arte cênica. Porque tem uma atuação envolvida, entendeu? Não tá num palco, né? E o que os caras têm em mãos normalmente é o material do próprio jogo. Mas tem ali, exato. E o videogame não deixa de ser uma experiência cinematográfica em alguns casos, né? Então tu tem um controle ali, tu é espectador, assim como no RPG, né? Tu é espectador, é público e tá participando da coisa, interagindo, como é que diz? Indistintamente, não dá para separar o jogador do jogo, não é? Mas a experiência estética da encenação e da experiência cinematográfica, são coisas distintas. Pois não é, Mar? E modificava enfim, as séries de áudios também não fomos preparados para entender. E chega quando o Matheus era criança, e vai tentar no epilogue, lembra que a gente chegou em teatro, assim, eu não entendia as peças. E o Matheus era criança, vertia. Mas acredito que nem ele entendia, porque o artista, ele passava de cada forma que ele estudava, fazia. E eu não conheço nenhuma. Eu já fui assistir, era próxima pesco. Daí tinha uma emissora, assistindo aquilo, e aquela coisa lá. E assim, hoje eu entendo que eu assisti. Já entendi. Eu acho. Eles não sabem. Eu estava aqui. Mas não se prepara. Não tem desconhecimento. Imagine que a apresentação teatral tem ela tem um jeito de causar as sensações justamente na atuação. Então o burrinho que tá ali só de aquela mascarinha, aquele negocinho, né? Ele não é para te fazer achar que ele é o burro, entende? Se quem não tem Se de nada. Isso, eu entendo. É assim mesmo. Mas a minha proposta aqui devemos ir lá ver. E eu entendo que, assim como nas outras linguagens, o teatro necessita de crentes lá. Agora, é um ambiente insalubre, moralmente insalubre. Isso precisa ser dito. Eu não quero também ser inocente. Dentre as artes, talvez seja o ambiente mais insalubre. Então, a atuação, o ambiente do teatro propriamente, as filosofias de teatro e tudo. Isso é tanto que lá no colégio, quando eu fui eletivo de teatro, eu tive que desconstruir que os pais vieram para os pais porque... Sim, é verdade. A gente foi mostrar que é um ambiente preparado, que toda essa corrupção moral que normalmente está atrelada, é estigmatizada no teatro, a gente deixou de fora, é um ambiente relativamente controlado, E é tão difícil, irmão, que é possível até ter, e tem trupes, né? Tem elencos de teatro, companhias de teatro gospel. Mas assim como o cinema gospel, ele costuma ser bastante tacanho, assim, sabe? Bastante esquisitão. E não capta. Fica muito caricato, sabe? Porque tu não tem tempo de tu construir um argumento. Então tu fica num negócio meio Deus não está morto, né? Aqueles argumentos bem superficiais, bem esquisitões assim. E aí tu fica alimentando a própria bolha, né?
é crente assistindo, achando horrível, mas como não tá falando nenhuma mentira. E a gente não tem acesso ao teatro lá de fora, porque pode aparecer uma pessoa nua a qualquer momento, e pode mesmo, né? Então... Agora, o Ministério da Justiça tem um trabalho lá que é botar a censura, né? A classificação indicativa. Dá para ver, né, nos cartazes tem a classificação indicativa. Então eu indicaria que a gente fosse ver só o que tem livre, 12 anos, no máximo 14 anos. A partir de 16 já pode peito. Tá lá, peito. Porque eles são assim, o pessoal gosta. Diga. Isso no teatro, mas a situação indicativa para filme não vai por aí. 12 anos você viu, a pessoa não vai ter se mostrando você, vai não. Já tá assim, eu nunca vi isso acontecer. Então no teatro é que tá mesmo. Que se no cinema tu consegue. No cinema tu vai um diretor, tu sabe que teu filme é pra 12 anos. O cara tira a roupa na cena, tu corta e vai de novo. No teatro não tem isso, né? Não sei os Andrés, né? Isso. Eu pico todo e é o Minas aceite. Mas porque tu assistiu? Mas vejo a indicação lá. 14, né? 12. Mas foi mais que mas tem de 12 que eu não alcanço. É. Pois é. Muito preocupado. Isso eu vou pensar o seguinte: estritamente a classificação indicada, não, porque eu assisti tá? Então eu gosto dele. Ao começar a seguir 7, Luciano. Aquela casa que o pessoal também fazia casa Do julgamento. Casa do Julgamento. É um teatro. E tem uns que a gente já fez aqui na igreja, né? Eu já fui Jesus e já fiz o capeta também aqui. Eu já fiz os dois já. Bem interessante. É. Eu queria dizer, era teatro, você É, teatro. Então, eu sei que é, mas a gente tem que ir. Tchau. Tá bom, tudo bem. Tchau, gente. Beijos. Pense que o em relação à filme da classificação das Ah, sim. eu lembro que eu fui assim, uns 50 anos. Perfeito. Na hora que eu não sei. Eles usando droga, né? É terrível. Mais longe, viu? Peppa Pig, que é os meninos vestidos até a 4ª temporada. Na 6ª aparece um casal de animais, 2 fêmeas Ih, e 2 machos. pois é. Fiquei enrolando lá no doido, que eu nem já sabia, eu nem lembro mais. Graças a Deus. Mas ó, na Disney tem um negócio. Claro, os novos da Disney não vou nem comentar, né? Não tô falando disso. Mas nos desenhos antigos, eles colocam assim, livre, classificação livre. Aí eles, quando não tem nada de mais, tem mais nada de ruim, né? Aí eles colocam assim, contém imagens de tabaco, né? Porque estamos falando da década de 30, década de 40, né? Então tem personagens ali como o Gepeto e tudo. Agora, ó, no Pinóquio, né? Tem crianças que fumam, só que no desenho é mostrado como coisa ruim, né? Só que tem o personagem Gepeto, que é um cara legal, gente boa, que fuma o cachimbo dele ali em paz. Então ele não tá fazendo um juízo de valor da coisa em si, ele tá fazendo um juízo de valor das crianças sendo, né, cooptadas e sendo rebeldes. Timóteo depois dela. Eu fui falar desse plano, mas botar o dia. Sim. Aí eu botei lá e quando que apareceu. Esse desenho não tem, vai pôr também no novela. Sim. Isso. Tem um desenho do Bem-vindo à Bahia, que é do Zé Carioca, né? É muito bom, inclusive. Eles fazem esse disclaimer, que tem imagens, figuras caricaturadas de outras culturas, não sei o quê. É bobagem também. Mas eu não cheguei que áudio mesmo, de todos. Não tinha de todos, mas achei o Shrek vai ter. Eu espero tudo desse Shrek é maravilhoso. Shrek é incrível. Eu acho mesmo criança, mas eu não assisto.
Gente, eu imagino... Gente, eu imagino que a nossa opinião seja muito parecida quanto a isso aqui, sobre o uso do teatro no culto. Eu acredito que não faz parte da liturgia, mas em uma situação, em uma festividade, alguma coisa, não teria problema nenhum uma apresentação teatral ali, dentro da conferência, alguma coisa. Já tivemos, eu acho que a gente não vai ter nenhum problema com isso. Alguém tem uma contradição em relação a isso? Acho que deveria estar na liturgia, tem um momento do teatro litúrgico. Então você é contra... Então o Felipe é contra ter teatro no culto. Porque bem feito é outro. Não, tem que ter uma... Posso bem permanecer. Deve ser assim, como naquela área que aconteceu aqui. Foi uma conferência de jovens. Lembro. Então, foi feito um culto e depois vocês fizeram aquela cena. Sim. Legal. Legal, hein? Lembro. Diga, Aleph. Eu estou sabendo para comprar um teatro sendo feito dentro da fundido, para ter cabeça quando estou ouvindo a pessoa aí no teatro. Não é isso. Aconteceu já na igreja, lembra que eles fizeram. Sim. Se vê a voz, para igreja pegar outra coisa, Já vai ser para a igreja. Já nem tô Tá. Deixa eu dar um exemplo possível. Deixa eu dar um exemplo possível. A cantata de Natal, entre as músicas, tem uma encenação das cenas do nascimento de Cristo. Sei lá, começar com Herodes ali, não sei o que, matando as crianças, aí uma música, aí daqui a pouco... o teatro e entre as... Na encenação. Mas é uma encenação, o que é que tu acharia disso? Por propósito, salvo por uma contraditória. Então, amigo, agora de 6 horas, vai ter minha encenação, a uma data. Entendi. Uma assistência independente, Entendi. uma organização teatral musical. Vai acontecer isso aqui. Após esse momento, a gente... Entendi. Então vejo que tem aí, né, essas ondas. Igreja que toda cena a mesma coisa. Eu não estava falando mais Sendo bem feito. eu acho que pode ser. Vamos ficar em casa. É porque assim, entra no aspecto educacional da igreja, né? Ele tem uma de estética educacional. Eu acho que entendo tentado aqui é o louvado traz bem. Certo. Leva um espaço. É uma igreja, uma queda do seminário, que é assim. Vamos resolver isso aí. Gente, vamos para a parte mais... Ixi, a parte mais difícil já tocou o pedaço. Dança. Então, não precisa abrir não, eu vou fazer essa parte aqui, ó. Para ver se vai mais rápido. Dança. Olha só. Louvem eles com o seu nome com danças, ofereçam-lhe música com tamborim e harpa. Tamborim eu já falei, né? Tamborim é uma espécie de pandeiro aí, né? E harpa, nós também já vimos como é que era uma harpa naquela época, não é exatamente a coisa toda. Algumas pessoas vão dizer que... Cadê dança? Tá aqui. Alguns vão dizer que aqui deveria ter sido traduzido como flautas, é possível. Mas nós vamos ver que talvez não seja tão possível assim, mas vai ver. No lugar de danças, flautas. Outros vão dizer que órgão, mas nós vamos ver isso. Mas veja o problema. No Salmos 150, que é logo abaixo, ele diz assim, né? Louvem com tamborins e danças. Louvem-no com instrumentos de corda e com flautas. Situação, né? Vamos ver. Então, essa machola é a palavra que foi traduzida como dança. E algumas traduções vão ter como flauta, realmente. E outras vão ter uma outra tradução que para mim é muito boa, que é coro que canta em eco. Então pode ser que o machola, no caso aqui o B, está escrito aí, B machola, pode ser traduzido como coro que canta em eco. Nós vamos ver o que isso pode significar, né? Pode ser flautas e tal, porque o órgão,
ele é traduzido assim, ó. Ou Ugab. Normalmente é traduzido como flauta ou órgão. A mais provável a conexão com instrumentos de sopro de variadas formas. Quando a gente pensa em órgão, a gente pensa nesse órgão, né? Órgãozão de igreja e tudo. Mas o órgão que talvez seja falado aqui no Antigo Testamento anda longe de ser esse órgão, né? Tá mais para esse. Mais antigo, né? Várias pessoas tocando cada uma flauta. Aqui, esses tubos que você tá vendo aqui, ó, são várias flautas. Né? Várias flautas, cada flauta com uma nota e o cara solta aí. Tem o ar, o cara aperta o teclado e cada vez que ele aperta, abre um tubo e passa o ar e sai a nota daquele tubo. Antes não tinha isso, não. Vários músicos tocando flauta e esse conjunto é chamado de órgão, né? Um conjunto de instrumentos de sopro. Né? Talvez tivesse algum com palheta e tal. É possível, aqui já é uma figura mais grega, né? Que são várias flautinhas coladas assim, que hoje a gente chama de flauta pan, né? Que tem também o pessoal do algodão doce, ainda existe isso, né? São várias flautinhas, então tá aí o vendedor de algodão doce grego, né? Mais ou menos daquele período. Eu achei que Tá. Aqui é um órgão romano que chama-se órgão hidráulico. Então tem água aqui dentro, a água empurra o ar que passa pelos tubos e aí funciona como aquele outro. O cara vai abrindo tubo por tubo e fazendo a música. Mas isso aqui já é século II a.C., tá? Máximo século III. Então o órgão no Antigo Testamento muito dificilmente se trata desse órgão aqui. Né? Muito dificilmente, tá mais para aquelas flautas de bambu ou de osso, de madeira no máximo, a mais bonitinha de madeira. Mas de maneira geral é aquela situação, várias pessoas tocando flauta. O que é traduzido como órgão. O que traduziram como dança é uma problemática, né? No Antigo Testamento. Nós vamos ver também isso acontecer lá em Êxodo. Êxodo capítulo 15. Deixa eu abrir aqui, que já foi citado aqui na última aula. Dança, já pensou, hein? Eita, meu pai. Glória a Deus. Tá doido, mas... Depois eu venho fazer no lugar da orquestra todinho assim, eu vou fazer com flautas doces. Fica bonitinho também, fica fofo. É outra proposta. E aí, mas fica legal, você vai ver. Tem aquela carga de flauta? Não, aquela flauta transversal. A flauta doce é aquela que o pessoal usa de brinquedo, mas aquilo é difícil que só a gota. Que eu toquei Senhor dos Anéis, aquela mesmo. Bonita aquela minha, né? Acho bonita aquela flauta. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim, tocou o tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. Fica muito difícil traduzir isso de outro jeito. Porém, há quem argumente que aqui é um texto narrativo e que Miriam fez outras coisas erradas e que não deveria ter feito isso daqui, né? Nós não estamos falando aqui de uma norma para Deus. Eu acho, para não dizer... aqui é Êxodo 15, versículo 20. Está bem, era porque se uma dela é De alegria. Alguém que vai olhar e dizer, não, olha, aqui é um texto narrativo, na verdade ela fez uma coisa errada, mas o texto está dizendo, eu acho assim, para ser muito suave desonestidade, né? Porque o certo é, caba sem vergonha, né? Porque eles estão felizes aqui por uma coisa boa. Não tem como o cara... E ela não fez nada de errado, né? Ela pegou um tamborim e saiu dançando. Mas, machola, alguma coisa assim, pode ter, no caso do uso dessa palavra, ela pode ter uma conotação que tem a ver com um tipo específico de dança. Por quê? Porque mais para frente, foi meu filho, né? Cadê o menino? Aqui. Lá em 2 Samuel, quando Davi dança de frente do Holocausto,
É outra palavra. É outra situação e ele usa outra palavra. Não é a mesma dança. Então, envolve movimento, envolve música, é dança. Olha, tem orelha de porco, tem focinho de porco, tem rabo de porco, é porco, entendeu? É ou não é porco? Se o John tá dizendo que é porco, então veja, são danças diferentes, são. Essa daqui de Davi, provavelmente é um tipo de dança de festa, assim, meio abestalhada, meio infantil, espontânea, né? Veja, tem até uma menção de que ele está com a roupa da estola sacerdotal, porque esse tipo de dança aqui, de frente ao sacrifício, ao holocausto, podia remeter às danças dos pagãos, que faz parte do culto dos pagãos, esse tipo de dança, só que os caras, a maioria das vezes, fazem isso nu, né? Então ele tá com a estola sacerdotal, ele tá arrumadinho, de linho, a esposa dele, né, Mical, fica ali indignada e tal, meio enciumada, e ele dá um coice nela, né, dizendo como é que pode, e aí o texto dá até a entender que ela foi castigada, né, não teve filhos, né, dá a entender, mas não fica explícito, né? Por causa disso ela não diz isso. Então a gente não pode fazer essa inferência assim, pelo menos eu não posso. Mas veja, são danças diferentes. Qual é a diferença? A do Salmo 149, do Salmo 150 e a de Miriam tem cara de ser uma ciranda. Então são pessoas dançando juntas, né, ali com a música e cantando. Por isso que tem essa conotação de coro, porque tem a ver com canto. Então os caras estão dançando ali em roda, uma espécie de ciranda, né, onde eles estão festejando, cantando, e elas tocando pandeiro ali e cantando juntas. Então tem a ver com canto, tem a ver com dança, né, e tem a ver com tocar pandeiro. No caso de Davi aqui, tem uma outra cara. Ele tá feliz demais, entendeu? Ele tá muito alegre, ele sozinho começou a pular e girar, como se fosse uma criança mesmo. Alguém tem algo a dizer sobre essa situação? O texto mesmo aí, seu querido, se utilizar o texto, é o contexto. E o contexto não tem nada que implique pecado. Não tem. Não tem. Exatamente, alguns teólogos. Não. E uns teólogos muito fracos. E outra, é um texto narrativo? Mas é um texto narrativo na Torá. Não é um texto narrativo lá em Reis. E isso tem pesos diferentes, né? Então, na Torá, não dizendo que ela foi castigada por isso, tem uma outra cara, entendeu? É uma outra situação. Então, vamos lá. Vamos pensar aqui. É claro, eu quero deixar isso muito claro. Uma exegese mais acadêmica seria necessária aqui, tá? Eu estou pegando exegeses, estou pegando de estudiosos disso e estamos fazendo as nossas inferências. Uma coisa que precisa ser dita, e eu perguntei até isso para o pastor Carlos, mas para não falar isso e depois ser excomungado. A teologia, ela depende da exegese, depende dos textos originais, mas a gente pode fazer teologia a partir disso, né? Com análises culturais, que é o que a gente está fazendo, né? E aí, a base mas veja, até entre eles brigam. Veja, uma palavra só pode ser um coral em círculo, pode ser dança, e tem gente que ainda traduz como flautas. Então é uma situação que exige, né? Não é uma ciência tão exata assim, tá? Então, quando o cara abrir para falar em grego e falar em hebraico, não precisa já acreditar de cara. Isso fica de alerta, tá? Às vezes o cara vem com grego e hebraico e tu... tá te enrolando. Então, fica ligado, né? Eu trouxe as palavras aí e tal, pra gente ver que tem palavras diferentes. Mas só porque tem o hebraico ali no meio, não precisa acreditar de cara. A gente fez uma análise do texto, do que a gente tem de contexto histórico também, de contexto cultural. Então, estamos vendo juntos isso daqui, tá bom? Então, e tem um jeitão judaico de se alegrar, que não é o nosso, tá? Então, nós vamos ver que o jeito que lembra o nosso, né? O jeito do judeu lembra um pouco o nosso, mas não é igualzinho, não. A dança de alegria, ela está presente. A gente se alegra e dança para se divertir, né? Dança na zumba, né? Faz muita coisa, né? Então, as culturas,
de maneira geral, se mexem de alegria. E tá tudo bem, certo? Então não precisa se travar, tá? Não é prática da nossa igreja ter um ministério de dança, porque isso não é cultura cristã, tá? Isso não, dentro da tradição cristã, dentro da liturgia, como uma parte da liturgia. Isso é uma invenção depois. Por quê? Lugares saudáveis que há movimento corporal no culto, você vai ter em Moçambique, por exemplo. Você vê que não é uma coreografia, agora vem as dançarinas do Senhor. Não. Eles estão tão alegres, a música deles é tão alegre que eles se mexem e batem palma. Então eu falei com o João, né? João, vou falar de dança, aí vou falar lá de Moçambique. Aí ele, mas nós não dançamos, rapaz. Então, eles não dançam, eles marcham, né? Conversa, aquela dança. Vem pra cima de mim que não dança. Eu tô vendo, esse rebolado todo. Eu tô vendo que vocês estão dançando. Tá maluco, né? Então, veja. Eles se mexem e tá tudo bem com isso, tá? Então os indígenas se mexem, os celtas se mexiam, né? Não tem mais. Os escandinavos tem isso. Depois é que a tradição romana entra na coisa e fica aquela cerimônia parada. Mas todo culto, de todo lugar, o ser humano, quando cultua alguma coisa, inclusive o nosso Deus, ele se mexe. Ele sua, entendeu? Ele sua. Não tem jeito, tá? Então não tem como ficar parado. Ainda que a maravilha seja tão grande que você se ajoelhe e bota a cabeça no chão. É possível. Mas ficar parado, não dá. Tá? Então é bom saber disso, né? E nós, irmão, nós somos ibéricos. O que isso quer dizer? A nossa cultura vem da Península Ibérica, vem daquela região que fica ali perto do Marrocos, onde fica Portugal e Espanha, né? Então, a nossa cultura vem dali. Estava falando isso para o João, né? Que ele dizendo que a colonização, né, portuguesa foi muito violenta. As colonizações de maneira geral, né? Se você pensar na França, por exemplo, é uma aberração o que a França... Sim, exatamente. Então... Dos melhores colonizadores que tem por aí, está Portugal, gente. Portugal não é santo, mas se comparar com o que foi feito, né, nos Estados Unidos em relação aos nativos, ao que a Holanda fez no que hoje é o Suriname, né? No que a França fez com Haiti, com Congo. Cara, é um absurdo. O que os ingleses fizeram aqui, lá na África do Sul. Mas tem a Austrália. A Austrália é um lugar de degradados. Aquele que dizem que o Brasil que mandavam os presos, era a Austrália. Eles são tão bem hoje por causa de outras coisas. Não é porque a colonização foi britânica. Aí eu disse para o João, a gente não tem tanta raiva do português como vocês têm, porque olha para minha cor. Entendeu? O português morou aqui, gente. A gente vem disso. Né? Então, não tem mais a separação que tem em Moçambique. De você olhar, esse é o português, esse é o moçambicano. Não tem como. Não tem mais diferença de brasileiro, papá. Não tem como, não tem como. A gente já é ibérico, a gente já é Portugal, e a gente já está devolvendo isso para eles. As crianças estão falando mano lá em Portugal. Mano. Pô, meu. Aí me quebra, né? Se fosse pelo menos oxente, né? Mas, mano, aí não, gente, por favor. Então, mas não deixa de ser uma vingança, né? Tá, não deixa de ser uma vingança. Mas veja, isso traz implicações. O jeito português de adorar, o jeito espanhol de adorar, o jeito ibérico de adorar, a mistura com os africanos, a mistura com os indígenas, isso traz implicações para a nossa adoração. Não dá para fazer uma cópia de outra cultura. É claro, o cristianismo tem as suas tradições e a gente mistura isso. Não tem jeito, os hinos, não tem jeito. Eu sou apaixonado por essas misturas. Mas não dá para a gente simplesmente eleger uma cultura, dizer essa daqui é superior, esteticamente superior, porque eu gosto e por isso que ela é santa. Não dá. Você tem que fazer isso a partir da Bíblia. E a partir da Bíblia eles tocam pandeiro e batem no pandeiro. Cada pessoa tem uma forma de se expressar. Cada pessoa tem uma forma de se expressar. Não é só um povo. Tem uma diferença entre pessoas também.
Tem o povo e tem as... E tem as pessoas, tem... Homem. Exatamente. Engraçado. Eu daria uma conversa, tá? Oi? Não consigo nem balançar um pouquinho, não gosto. Tá em pecado. Tá em pecado. Não acho. Realmente faz outra. Também esteja assim. A experiência, assim. Sim, claro. Claro, mas é isso. Ele é isso. É isso que eu vou dizer. Não sabe aprender isso. É. Eu não precisa nem pensar, então, necessariamente. Por exemplo, até aspectos mais corporais da liturgia. Por exemplo, as igrejas cristãs da metade do século III tinham que normalmente de passar a paz, né? Tinham que passar Sim. a paz. De sair cumprimentando, é. Desejar a paz no meio da liturgia. E fazendo isso com um beijo no rosto. É. Como os judeus faziam. É. Pois é, aqui a gente teve um dia desse, né? Se congratulando. Eu lembro que tinha um irmão aqui, não vou citar o nome porque tá gravando, né? Mas ninguém fala, tá gravando. Mas que nessa hora ele não concordava. Aí nessa hora ele fazia assim, ó. Baixava a cabeça e se abraçava. E aí ficava assim, aí ele, na época ele namorava, ele casou já. Aí na época a namorada dele abraçava ele assim e ficava também, porque ele obrigava, ele tirou ela do coral, tudo, foi terrível. E aí não, teve outras coisas, né? Eu não vou dar todos os detalhes, né? Tem erros nossos, erro meu envolvido, mas foi e esse momento era um desses, né? Tem não vou contar a fofoca inteira, só esse pedaço. Que é no momento de se confraternizar liturgicamente, né? A minha irmã, a Maria Clara, ela disse que ela é contra a troca dos bancos pelas cadeiras. Mas olha só a explicação dela. Os bancos da A explicação dela, eu não concordo assim necessariamente, mas eu acho a explicação muito boa. Que o banco, ele tem um símbolo litúrgico. Ele sempre cabe mais alguém. E a cadeira, ela separa todo mundo. Só cabem sentadas a mesma quantidade de pessoas que tiver de cadeiras. O banco não. O banco, tomara que não pegue, né? Deve ter pegado. O banco não. O banco cabe 5 pessoas. Onde cabe 5, brother? Cabe 6. Eu achei isso muito interessante. Por quê? Porque essas coisas não estão na liturgia no sentido ordem do culto, mas elas têm uma simbologia. Eu achei muito interessante essa perspicácia dela nesse sentido. Já assinou. Vamos pensar numa coisa acolchoado que todo mundo sente juntinho. Né? Porque aquele era terrível. Sofazão. Aquele banco que a gente sentava que era muito duro, né? E ele fazia assim, né? O banco fazia assim, né? Pois é, gente. Então, os aspectos culturais, eles são simbólicos. Não tem jeito. A gente, eu não quero ligar para isso. Não tem jeito. Não ligar para os aspectos culturais vai provocar uma outra simbologia. Não dá para desvencilhar, entendeu? Não dá. Não quero que dê briga por causa de cor de parede, vamos fazer tudo branco. Isso quer dizer alguma coisa, isso vai simbolizar alguma coisa. Entende? Vai demonstrar para quem chegar isso. Agora, se tu chegar na igreja católica, lá vai estar claro e nítido este lugar de culto. Entende? Se tu chegar num terreiro de Umbanda, este lugar de culto. As nossas igrejas e os nossos cultos não podem parecer sessões de terapia, de consultório. Entendeu? Então, o consultório de Filipe não pode ser mais litúrgico do que a igreja. Porque ele tem que ter jeito de consultório. Entendeu? E a igreja tem que ter um jeito litúrgico. E o nosso movimento corporal favorece isso daí. Então, o que é que você está fazendo? De braço para trás, olhando para cima, sem nenhuma expressão facial, cantando louvor com medo de ficar mais forte. Entendeu? Não dá, gente. Não dá. É o tipo de coisa que não faz parte da gente.
Não é honesto. A pessoa de botar. Sim. Não, botar. Dançar não, é pular e rodopiar. Sim. E é correto. Não precisa. Nunca fizeram isso. Esse negócio de ficar parado é novidade. Novidade. Né? Não tô provocando aqui uma revolução da dança, não é isso. Mas, gente, distensiona. Distensiona. Não precisa você ficar o culto inteiro assim, com medo de não ser regular. Gente, calma, relaxa, entendeu? Não precisa dançar. Também não precisa sair daqui com o pescoço dolorido, de ficar segurando. Eu não posso mexer. Entendeu? Calma, gente, calma. Não é isso que nós vemos nas Sagradas Escrituras. Não é essa postura de culto que nós vemos lá. Diga, Alex. Vou ficar mais ativado. Assim, botar até em Guimarães também, que é o que não sei o mais leva lá, né? Então, não nada, porque só até quando eu vou lá pra ir à vontade de você. Se mexa, meu filho. É só assim, eu só assim. Se mexa, meu filho. Pode se mexer, Gente, assim... mas aí daqui a pouco estão requebrando. Gente, é um tipo de análise cultural muito louca, entendeu? Não, se a gente não fica travado, daqui a pouco tá rebolando até o chão. Não é possível que alguém pense isso, entendeu? Cara, não é possível que alguém ache que se você mexer para um lado e para o outro, porque a música tá... Porque ame ao Senhor, né? Que tu tá assim... Não, liberou isso daí, vai ter pagode, vai ter churrasco, vai estar distribuindo espetinho com cerveja. Gente, não dá pra tu chegar a essa conclusão, entendeu? Não dá, entendeu? Ou no parabéns, né? No parabéns pra você, bate palma aí. Se bate palma no parabéns, tem que bater palma em qualquer... Não tem que nada, meu amigo, que eu já ouvi isso. Isso é hipocrisia, porque vocês batem palma no parabéns, que eu já vi, e não batem palma nas outras músicas. Isso, alguém que não bate palma nem no parabéns falando, certo? Dizendo que a minha igreja estava errada porque botou as palmas no parabéns e isso deve abrir para todas as músicas. Eu digo primeiro que não é sua igreja. Para começar daí. Primeiro que não é sua igreja. Para começar daí. Na sua igreja, você bate palmas se você quiser. Não bater no parabéns e bater na hora das ofertas é problema seu. O nosso tipo de governo nos permite isso, é um governo congregacional. Nossa igreja bate palma no parabéns e isso nem foi para sessão. Isso é o nosso jeito de fazer, não é? Então não precisou de sessão. Tá perdido. Se não for gastar uma sessão para bater palma no parabéns para você, é o fim do mundo, entendeu? Gente, é isso. Alguma outra questão sobre teatro ou dança? Semana que vem é música, eu venho até de gravata. Pega fogo. Hashtag fruição estética. Fruição estética. Deixa rolar, tá? Deixa rolar. Eu duvido que o santo, se tu relaxar o pescoço, tu vai sair requebrando por aí. Por santo. Se fizer, interna, não é? Interna. A pessoa sair requebrando. Se a pessoa sair requebrando com santo, por favor, não interna ela, porque realmente não precisa amarrar todo mundo porque tem um louco, né? Gente, um bom dia, um bom domingo, nos vemos mais tarde.